Olá, você que nos acompanha, nós estamos aqui para o episódio de número 30 do Viver e Aprender Podcast. Se você não nos acompanha ainda no Instagram, você pode acompanhar lá, seguir o Instagram para assistir os melhores cortes de cada episódio. E, não sei se você sabe, todo sábado, às 10 horas da manhã, um novo episódio vai ao ar pela Rádio Porto Gravatá e também nos canais do Vivi e Aprendi, no YouTube e no Spotify. E hoje eu estou recebendo um casal aqui no podcast, o Júnior e a Andréia. Eles têm se destacado muito pela mentalidade empreendedora no setor imobiliário. Então, os dois são corretores de imóveis, eu já vou apresentá-los. E tem uma trajetória aí bem inspiradora, tem muita história curiosa, eu já fiquei curiosa aí com umas histórias que ele chegou me contando e eu quero compartilhar com vocês. Bom, então deixa eu apresentar esses dois. Eles são casados, são pais da Luísa e do Antônio. O Júnior teve uma trajetória aí acompanhando o pai dele lá desde pequenininho, com vendas, vendia produtos de limpeza, depois foi representante comercial. E aí a Andréia, trabalhando na área imobiliária, é quem levou o Júnior para lá. Daí os dois foram para a área de corretagem de imóveis, né? E aí começaram a voar sozinhos, com as próprias pernas, e tem feito aí a diferença na região. Gente, obrigada por vocês terem vindo. Nós conversávamos aqui nos bastidores agora, que vocês não param, ficam viajando, atendendo clientes e tem todo um time aí para liderar. Uhum. Então, muito obrigada por vocês terem vindo aqui no Vivi e Aprendi contar a história de vocês. Dani, é um prazer estar aqui, contar um pouquinho da nossa história, né? Um pedacinho. A gente ficou muito feliz com o convite, né? De poder estar passando um pouquinho da nossa trajetória, como que a gente faz também o nosso dia a dia. A gente está muito honrado de estar aqui contigo hoje, né? Participar desse podcast. Bom, isso mesmo, Dani. A gente agradece muito o teu convite, a gente fica muito feliz. É um prazer de estar aqui nesse momento hoje, né? Tá passando um pouquinho da nossa história, tudo que a gente passou esses anos, para estar aqui hoje. Bom, pra quem não sabe, eu e a Andréia, nós estudávamos juntas lá no Geraldina, lá da infância. E quando eu penso na Andréia, eu me lembro da gente ensaiando Backstreet Boys. Se apresentar na escola, é só isso. É uma imagem que me tem marcado também, foi muito legal. E nós éramos da mesma patotinha, né? Fazia trabalho juntas, então assim... Pulava mais bagunça do que... Então, né? Por aí. Então, antes de a gente chegar no momento atual de vocês, da empresa de vocês, eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque, Júnior, tu teve uma experiência, tu trabalhava com o teu pai, como vendedor de porta em porta, entregando produto de limpeza, e depois como vendedor, né, representante comercial. Eu queria saber, assim, um pouco, o que é isso, essas experiências que tu teve na tua infância, na tua adolescência, impactaram no teu jeito hoje de empreender? A gente, às vezes, a gente volta atrás a história e a gente começa a encaixar as peças, né? Uhum. Porque é uma coisa que tá dentro de nós e a gente não sabia, né? Então, desde pequenininho, né, eu ajudando o pai no comércio aqui de Gravatal, né, entregando... O pai tinha a distribuidora de produtos de limpeza, que a gente atendia os hotéis aqui, né? E então, desde os 8, 9 anos, já me envolvendo com pessoas, criando relacionamento. As pessoas admiravam por eu ser pequeno e estar trabalhando com o pai. E ali já tinha uma veia de vendedor, vamos dizer assim, né? E que depois foi se tornando empreendedor, né? Então, a gente foi desenvolvendo habilidades, mas tudo graças a essa boa passagem que eu tive, né? Com o pai nessa área comercial, né? Aprendi muita coisa com ele e foi assim aonde né, eu volto lá atrás, onde eu estou hoje, a posição que a gente está hoje. E eu começo a lembrar lá de trás e a gente vê a trajetória, né? Como que a gente vai seguindo os caminhos, mas sem perceber, né, que estava no caminho certo. Uma coisa meio estranha, assim, meu Deus, tudo... Quando tu acompanhava teu pai, né? 8, 9 anos. Era criança? Era uma criança? Eu lembro uma coisa que marcou muito, que ali com 9 para 10, o pai deu um problema no coração. E daí e agora?
era só eu e o pai, né? E tinha que entregar os produtos nos hotéis. Nesse meio tempo, é uma coisa errada, mas o pai já tinha me ensinado a andar de carro. 9 anos já andava de carro. Já dirigia, né? E claro que não está incentivado. Não, Provavelmente não faz com teu filho. Não. E no fim, eu consegui, ali com 9 para 10 anos, dar conta do serviço, né? Olha, Porque o pai... e a responsabilidade de substituí-lo? O pai ficou uns 30 dias afastado, porque teve que fazer a geoplastia e tal. Quando eu tinha que ir lá em Capivari, que a distribuidora que nós pegávamos os produtos era em Capivari, daí eu chamava uma pessoa com carteira, o meu irmão, o Marcos, ou o Cristiano, mais o Marcos, né? Para ir lá buscar o produto e pra gente entregar nos hotéis. E aqui eu andava com o carro aqui, né? E já aconteceu, a polícia me parar, eu expliquei a situação. Disse, olha, o pai tá doente e tal, e eu tenho que entregar os produtos aqui nos hotéis, e eu tô dirigindo aí, fazendo as entregas. E o que tu sentiu naquele momento? Que teu pai falou assim, ó, filho, vai, faz a função do pai. Na verdade, ele não falou. Eu vendo aquilo tudo, eu assumia o compromisso. Tomou a iniciativa daquilo. Eu assim, não, pai, deixa aqui. A mãe ficou com ele no hospital. E eu falei assim, não, deixa aqui eu domino. Só fiquei com o celular dele, porque eles ligavam pro celular dele, pedindo os produtos, né? E lá onde a gente comprava, a pessoa também entendeu que ele que fazia o cheque, as coisas para pagar lá, para trazer o produto. E daí eu assumi isso, né? Fui pegando, e quando ele voltou, tava tudo já encaminhado, assim, né? Sim. Mas eu assumi assim, foi uma coisa, já um primeiro compromisso, assim, vamos dizer, né? Que me marcou bastante Pois é, assumir isso, assim, de repente, né? Quando eu te pergunto isso, assim, o que tu sentiu? Porque eu lembro o que eu senti a primeira vez que eu peguei o carro para dirigir sair longe. Assim, eu peguei o carro e fui em Tubarão dirigindo. Uma sensação assim, nossa, eu posso pegar assim. E na verdade, tu sentiu alguma coisa assim naquele momento em que tu assumiu aquela responsabilidade? Assim, na verdade, um compromisso muito grande. Como eu acredito, a minha cabeça de 9 para 10 anos ainda é bem infantil, né? Mas eu já tinha uma cabeça mais madura pela idade que eu tinha, né? E com certeza a sensação assim de, né, agora eu que assumi o compromisso, claro, com muita seriedade, mas eu não deixava de ser criança, sabe? É uma coisa bem louca. Mas foi muito top, assim, a sensação de dirigir. Claro, quando eu fui pra BR-101, eu chamei alguém para levar o carro lá, né? Sim. Eu poderia ir, porque eu andava bem de carro, né? Poderia ir, mas eu sabia dos riscos, né? Questão da polícia parar, enfim, né? Sim. E então eu levava sempre uma pessoa mais velha comigo. Mas aqui na cidade, de dirigir sozinho, assim, é uma sensação muito gostosa. Assim, Ainda mais os meninos têm essa ansiedade de antecipar isso. Isso mesmo. Ô, Andréia, daí, então, o Júnior tava, né, na época, depois disso tudo, tu foste trabalhar, o Cristiano, que trabalha com roupa, tu foi trabalhar nesse nicho como representante. Daí assim, eu tava estudando, me formei na escola, e eu gostava muito de eletrônica, essas coisas, cálculo, matemática é comigo, né? E logo que eu me formei, eu iniciei uma faculdade de tecnologia em eletroeletrônica, né? Não terminei a faculdade, faltou 6 meses para me formar e eu não terminei. Mas nesse período que depois eu trabalhava com o pai, ainda trabalhava com o pai na escola e fazendo faculdade, né? Depois eu decidi empreender, botar uma empresinha de elétrica, instalações elétricas. Eu tive esse período de instalações elétricas. Tanto que no Aquaville, ali, uma parte o primeiro bloco da Aquaville, eu trabalhei lá, fazendo instalação e tal. E daí teve esse período também, né? E daí depois, né, depois da empresa de elétrica, o Cristiano me fez um convite, que ele tinha conseguido uma representação de uma outra empresa e eu assumiria o lugar dele
na representação vendendo roupas no Rio Grande do Sul, atendendo lojistas. Então, foi aí que, né, já tinha essa veia de vendas, né? Sim. E eu encarei ir para a estrada, né? Fazia 3.000 quilômetros por semana, né, sabe como é que era? E fui fazer representação no Rio Grande do Sul. Aí depois que veio a história do mercado imobiliário, né? A Andrea já estava trabalhando, ela trabalhava com o engenheiro aqui, vou deixar ela contar a história dela depois. Isso pra gente. Não. Eu acho que é mais fácil, é mais fácil. Tinha uma veinha que te puxava pra isso, que tu começou a cursar arquitetura. Sim, E aí tu acabou não dando continuidade, mas tu ficou nesse mundo. Assim. Fiquei. Como tu fez com o Júnior, assim, puxando lá atrás, eu acho que desde criança eu já estava nesse meio, né? O meu avô já tinha cerâmica, né? Vendia tijolos, então, querendo ou não, já estava nesse meio, assim, de construções, né? Sim. E eu iniciei trabalhando numa papelaria, na verdade, com vendas também, né? Atendia, fazia o administrativo todo ali na papelaria. E um certo dia, o engenheiro Oscar Chimalfos chegou na papelaria, um certo dia não, várias vezes ele foi querendo fazer cópias de documentações e tal. E um certo dia ele me fez a pergunta assim, Andréia, tu é muito proativa e tal, e eu tô precisando de uma pessoa para trabalhar comigo no escritório. Tu topa trabalhar comigo? Assim, bem... E eu assim, topo. Quero trabalhar contigo. Só que assim, Oscar, eu não tenho experiência, não vou começar do zero, mas eu tenho muita vontade de aprender. Se não, é isso que eu quero. E desde aí eu comecei a realmente entrar no ramo assim de construções e me interessar por arquitetura. Mas eu acho que eu sempre tive isso, sabe? No meu íntimo, assim, esse interesse por construções, o ramo imobiliário e tudo mais. Passei o quê? Eu acredito que uns 3 anos com o Oscar. Eu acho que sim. Acho que por aí. E nesse meio comecei a cursar arquitetura e foi aonde eu conheci o Júnior. Nós íamos de ônibus todos os dias para Tubarão. E aí a gente começou um relacionamento, né? E depois que nós casamos, já pulando para a parte de casamento, surgiu a possibilidade de eu trabalhar com o Arthur e o Rafael, da Arte Empreendimentos, né? Na parte administrativa, na época. E ali eu aprendi, assim, tudo que eu sei hoje do mercado imobiliário. Eles foram grandes professores para mim, para o Júnior também. Tudo que eu sei hoje eu tenho que agradecer muito a eles. A gente tem muita consideração, né? E depois da parte administrativa eu já pulei para vendas também. Só que aí veio a maternidade, né? Engravidei e nisso, como eles precisaram que alguém assumisse o posto das vendas, e o Júnior já estava também cansado, eu grávida, cansado de estar sempre em estrada e tal. Imagina, tu saía, era segunda-feira, voltava na sexta-feira. 15 dias. 15 dias fora, então assim, muito cansativo, né? Chega uma etapa da vida assim que a gente quer estar mais tranquilo. Surgiu essa possibilidade do Júnior assumir a gestão comercial da Arte Empreendimentos. E aí tu iniciou a trajetória, eu e ele juntos, né? Trajetória no mercado imobiliário foi praticamente junto, assim. Foi. Tá, e o que aconteceu? Você estava trabalhando, fazia gestão de vendas? Isso. Tu ficou no administrativo, nas vendas. O que aconteceu na cabeça de vocês? Que insight foi esse que vocês disseram para vocês mesmos assim, não, a gente tem que empreender, a gente tem que sair daqui e montar o nosso próprio negócio? Ô Dani, como eu falei no início, né, é uma coisa assim, não é uma coisa, é coisa de Deus, na verdade, né, acho que é o destino. Como a Andrea falou, ela já tinha esse apego tudo em volta ao mercado imobiliário. Eu, desde pequeno, relacionado a vendas, empreendedorismo, eu vi o movimento das pessoas e isso tá na nossa genética, vamos dizer assim, né? Tá na nossa veia. E ainda mais com os professores que eram o Arthur e o Rafael. Então a gente admirava muito eles, né? A parte empreendedora deles, profissionalismo. E eu aprendi muita coisa com eles. Quando eu vim trabalhar, eu não sabia nada do mercado imobiliário, né?
foi um desafio, né? Entender. E o Arthur, ele queria atender muito o público aqui da região, né? Antes, a base de cliente da Arte Empreendimentos era Rio Grande do Sul, que vinham comprar termas do Gravatal. E o Arthur ele sentiu uma falta do público daqui, que tinha muito potencial também de comprar aqui termas do Gravatal, né? Então eu comecei um trabalho em cima disso, né? Como eu era daqui, natural, já tinha bons amigos na região, Braço Norte, Salugero. Comecei esse ciclo de relacionamento, trazendo clientes da nossa região para termas do Gravatal. Aí ali fui aprendendo muito com eles, questão atendimento, relacionamento, né? O professor Arthur era muito bom nisso, uma coisa que eu aprendi com ele, questão de como se relacionar, como entrar e sair de um lugar. Como entrar e sair de um lugar? Conta pra gente. Olha, assim, as pessoas perguntam, seu Júnior, tu tem uma facilidade de chegar em qualquer lugar e fazer amizade? Eu vou te dizer assim, é uma coisa natural. Basta ser natural, não ser tu chegar ali com uma intenção ou ser, como é que é a palavra que me faltou agora? Ser interessado e não ser interesseiro. Isso. Então, eu sou daquelas pessoas que eu gosto de servir e numa consequência, depois pode ser que dê algum negócio, né? Mas a minha função, quando eu entro num lugar onde eu estou numa roda de amigos, que alguém precisa de alguma coisa, eu sou o primeiro a estar servindo. E eu acho que é isso que faz com que esse relacionamento seja forte e duradouro, né? Eu via que o Arthur fazia isso também. Nas rodadas de negócio, onde ele ia num churrasquinho, eu ficava observando como é que ele fazia, como é que ele conversava, né? Então, isso tudo eu fui pegando. Não tem assim, não tem, como é que eu vou te dizer? Não tem uma receita. Eu acho que é meio que um dom que a pessoa vai desenvolvendo, né? Não tem uma técnica, né? Eu acho que é muito pessoal isso. Então, e as pessoas perguntam, isso é normal, sabe? Como é que tu entra, inclusive o nosso time, né? Tu tem facilidade de conversar com a pessoa, de se identificar, criar um rapport com a pessoa e tal. Então isso aí depois veio, né? A gente foi aprendendo com o tempo, né? Porque desde quando eu assumi a gerência da Arte Empreendimentos ali, como a gestão comercial, né? Era o house deles, eu nunca deixei de procurar estudar, né? Era isso que eu ia dizer. Tu fala que é muito natural, mas tu estuda. Então... Tu acabou de falar em rapport, eu sei que tu tá em lugares, tu tá antenado, tu estuda. Então as coisas não caem assim, divinamente, tu vai atrás. O estudo sempre teve com a gente, né? Desde o início da carreira. Então a gente já procurava, na época, nós estamos falando de 12, 13 anos atrás... o que tinha de recurso para estudar. Antes era o YouTube, né? Era o mais hoje tem vários outros negócios que, né? Tem podcasts, tem várias coisas que a gente pode estar aprendendo, né? Sim. Mas na nossa época nós tínhamos os cursos presenciais e o YouTube, né? Ia ver aula no YouTube. Sim. E daí a gente sempre procurou desenvolver isso. Nunca deixamos de estudar, até hoje, né? Até hoje a gente... estuda diariamente, não para, porque eu acho que o profissional em qualquer área, né, se não tá alinhado com o conhecimento e procurar isso, ele tá ficando para trás, né? Ele tá ficando para trás. E eu acompanho um pouco do conteúdo que vocês produzem nas redes sociais, lá da imobiliária de vocês, né? Então, vocês saíram ali desse trabalho que vocês tinham, abriram a imobiliária de vocês. Isso. E resolveram empreender. Eu pulei a tua pergunta, né? Que a gente vai conversando, vai vindo as histórias na cabeça. Então, vendo eles, aquela vontade de empreender do Arthur e do Rafael, eu também tinha a minha vontade de empreender, né? Eu queria voar, né? Eu aprendi muito com eles. E eles me incentivaram muito nisso. Olha. Né? Me incentivavam bastante. O Arthur sempre falava, as pessoas que passam por aqui, se a pessoa não evoluir, a gente fez algo de errado. Então, uma coisa que me marcou. Tem um exemplo, o Bruno Cassola. Antes de eu chegar, era o Bruno Cassola que trabalhava com eles na house, né?
E o Bruno foi para Balneário Camboriú e estourou lá. Ele virou um baita de um corretor profissional bem visto lá. E o Arthur tinha muito orgulho disso, então eu tinha isso na minha cabeça. Bah, eu passei por aqui, eu tenho que manter isso, né? Eu tinha esse compromisso. E eles incentivavam, então eu abri o meu primeiro negócio no ramo imobiliário, foi em São Ludgero, né? Lá eu abri uma sociedade com o Jairo Borges, que é um grande amigo também. Abri a SL Imóveis lá em São Ludgero. 3, 4 anos depois que eu entrei na Arte Empreendimentos, eu já estava empreendendo daí, né? Dentro do setor imobiliário. Abri a imobiliária lá, mas eu sempre tinha Braço do Norte como um objetivo, assim. Que eu tinha muitos amigos ali e eu vi o potencial que tinha a cidade, né? Daí abri a SL, fiquei 2 anos lá, né, André, mais ou menos, na SL Imóveis. Vendi, chamei o meu sócio, cara, eu tenho um objetivo maior, eu quero trabalhar sozinho, foi tudo numa boa. Vendi a minha parte para ele toca a imobiliária dele e eu vou, de novo, vou procurar outros voos, né? E daí fui empreender em Braço do Norte. Em 2017, a gente abriu a Vipilar em Braço do Norte, né? Quando vocês, né, abriram um negócio, a Vipilar, que era, assim, um negócio pequenininho ainda, porque todo negócio que abre é É degrauzinho por degrauzinho. é o dono ali, que é o operacional, é o estratégico, Tudo. ele bate o dedo, ele corre pra área, ele cabeceia, ele faz de tudo, né? Isso. Até montar um time, até organizar, até buscar excelência, até melhorar os processos e tudo mais. Mas naquele momento, vocês já tinham a visão do que vocês se tornariam, do que vocês queriam se tornar? Eu tenho visão ainda, que ainda tem muita coisa pela frente pra rolar, né? Mas eu já tinha uma visão do que eu queria, do tipo de negócio e como eu queria que a minha imobiliária fosse, né? Então eu tinha isso em mente, né? E a gente foi trabalhando, como tu falou, né? No início, toda batalha é difícil, né? Eu acho que não só no início, mas para manter também Sim. depois. Então daí a gente abriu lá uma pequena imobiliária em Braço do Norte, na frente da Caixa Econômica, foi evoluindo, daí tinha... Eu sozinho ainda, não? A Andrea continuou com a Arte Empreendimentos. Nós tínhamos essa grande parceria, a Arte Empreendimentos e Júnior e Imobiliária. A gente nunca deixou, por isso que é importante sempre, onde passar, não deixar, né? Sempre bom, sempre deixar um relacionamento saudável, né? Onde a gente passa. E daí a Andrea continuou ainda trabalhando na Arte Empreendimentos, porque eu saí, ela assumiu daí as vendas. Daí a Andrea é também uma baita de uma vendedora, só quem acompanha o dia a dia sabe como é que ela é. E isso o Arthur já tinha falado, Rafa, o André é top na venda também e tal. Então eu saí, ela assumiu o meu cargo na parte comercial e fui empreender, né? E daí lá em Braço Norte eu tocando sozinho, daí fiz uma parceria lá para alugar uma sala para não pagar aluguel sozinho e várias coisas, né? Até chegar o momento que assim, não tô dando mais conta, é hora de tu... Sim, foi bem... me ajudar. E foi bem um momento assim que a Arte Empreendimentos iria lançar o Frankfurt. E o Rafael, eu nunca me esqueço, ele precisava de uma pessoa que assumisse a gerência comercial dele em Braço do Norte, pro Frankfurt. E foi bem na época que o Júnior estava mais precisando, assim, de alguém para ajudar ele e tal. Daí eu me senti assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora, né? Tô num lugar que eu amo e também quero estar com o meu marido, né? Trabalhando com ele, empreendendo e fazendo tudo que a gente sempre sonhou. E aí eu tomei a decisão, assim, não, Rafa, eu não tenho como assumir a gerência do Frankfurt, gostaria muito, mas eu quero estar junto com o meu marido também para estar formulando o nosso negócio, tá melhorando, né? Foi aí que eu entrei na Vipilar, daí ali abandonei a Arte Empreendimento com toda a bagagem e tal. E qual foi a parte mais difícil? De entrar num negócio com teu próprio marido, um negócio que pra ti era novo, um emprego novo,
tendo essa questão do vínculo familiar, qual foi a parte mais difícil? Assim, não, para mim, o mais difícil foi conseguir conciliar o tempo para não deixar a minha família de lado, porque para mim é o principal. Então, para mim, hoje foi o mais difícil. Trabalhar junto, a gente nunca teve essa dificuldade, sabe? Eu acho que quando a gente tem respeito, tudo flui. E cada um sabe o seu lugar, quando um toma decisão, o outro aceita, porque sabe quando, assim, a cabeça tá tão entrosada, o propósito tá tão engrenado que tudo flui, tudo dá certo, né? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma em trabalhar com ele, ser esposa e tal. Mas a minha dificuldade maior realmente é isso, conseguir organizar o tempo para suprir também a necessidade que a família tem, né? Sim. É tanto que eu brinco, agora eu vou assumir meu modo mãe, modo empresária. Então, tudo isso para mim foi hoje eu já consigo, eu já tenho uma organização, já tenho a minha prioridade, então já é mais fácil, né? Eu vejo muita produção de conteúdo de vocês e vocês têm um jeito muito moderno de gestão do negócio de vocês. Moderno no sentido de liderança, de atividades voltadas para a equipe, para o time. Conta um pouco, assim, desses bastidores do dia a dia. Como que é isso? Como que é liderar esse time? Quantos corretores trabalham com vocês hoje? Como que é essa liderança ali no dia a dia? Ô Dani, então, né, a gente, como eu te falei, a gente sempre procurou conhecimento e trazer isso de outros lugares, né? Então, eu tinha muito contato com o pessoal do Rio Grande do Sul, que tinha o mercado imobiliário lá, era muito ativo, assim, né? Muitos corretores, a gente tinha esse conhecimento e algumas viagens que a gente fez para São Paulo, né? Então, a gente via que lá estava diferente, aqui estava, como é que eu vou dizer, na forma tradicional de ser uma imobiliária, assim. E, como eu te falei, eu já sabia o que eu queria, o que a gente queria para nossa imobiliária. A gente queria ser uma imobiliária diferente, né? Daí a gente trabalhou muito forte a questão de marketing, né? Hoje um dos nossos cases é o nosso marketing, que é muito forte. E isso veio dessas procuras por conhecimento, novos lugares e tal. Meus exemplos em lugares que isso dava certo. Isso, a gente trouxe desses lugares e implantou na nossa imobiliária, né? Questão de posicionamento de marca, estratégia e tal. E tem uma pessoa que foi muito importante nisso com a gente, né? Que é o André Batu, né? Ele é o nosso mentor, né? Ele tá com a gente desde 2018, quando a gente desenvolveu ali com o Rafael o Frankfurt. Ele tá com a gente desde 2018, André, na parte estratégica da imobiliária. Então, o André tem um vasto conhecimento no mercado, atendendo outras imobiliárias. Então, a gente pegava tudo que dava certo nas outras imobiliárias e o André trazia a estratégia pra gente. Então, ele acompanha a gente até hoje, né? Eu chamo ele de nosso velhinho, é nosso guru. E daí tem muito do André dentro desse negócio, né? Na parte estratégica, né? Relacionamento com os corretores, como treinar o time e tal. E o que a gente passa para o time é isso, né? A gente tem que estar em pleno desenvolvimento e treinamento, senão a gente fica para trás. Outra imobiliária vem, faz igual ou melhor e a gente vai ficando para trás. E vocês têm algum ritual interno? Porque assim, ó, deixa eu te falar. Outro dia entrevistei aqui o Leandro da Flus House, que é um dos gestores da Flus House, né? E eu aprendi várias coisas com o Leandro de ritual interno de liderança que a gente aplicou no nosso negócio. E um dos rituais que eu acho fantástico que ele trouxe aqui no podcast foi que todos os dias de manhã eles reúnem o time, cantam um mantra, o cliente é nossa prioridade, Legal. ser ágil, proativo, e no final eles fazem um prosit, né? Brinde deles na mão. Sim. Então, assim, aquilo ali reforça os valores deles, faz com que o time se conecte e eles estão sempre batendo na tecla da mentalidade. Eu queria saber se tem algum ritual interno de vocês. A gente tem, né? O nosso ritual é toda segunda-feira,
a gente faz a reunião de alinhamento com os corretores, né? A gente faz uma oração, a gente sempre traz uma mensagem de motivação, né? A gente teve um trabalho que a gente fez com o Fernando, eu acho que ele já passou por aqui também, né? Da yoga do Isso, então aquilo ali aproximou muito a equipe, né? Era toda segunda ou toda terça, a gente fazia o yoga do riso porque assim, quem trabalha com venda, o psicológico é lá em cima, lá embaixo. Montanha de emoções, né? Ao mesmo tempo que tá fechando uma venda, já perdeu a venda, então assim, a gente tem que cuidar muito dessa parte emocional, né? De quem tá ali. Porque a gente passou por isso. Sim, a gente sabe a dor. E muitas coisas que a gente passou, a gente não quer que os corretores passem. Então a gente traz isso para eles, né? Mas tem coisas que a gente tem que deixar também... Não, deixa sentir, deixa apanhar um pouquinho, para desenvolver também isso na pessoa, né? Então a gente tem os nossos rituais, tem as reuniões de alinhamento. Bate a netinha quando vem. Isso é uma regra. Então acho que a gente tem que comemorar as conquistas. A gente tá ali nessa celebração, a hora que bate o sino, tu tá celebrando a conquista do cliente, que é importante, tá celebrando a conquista de uma venda, né? Do negócio bem feito. Então a gente tem que celebrar realmente, e bater o sino é uma coisa assim que marcou na cidade, né? Todo mundo disse, e o sino vai bater hoje? Mas todo mundo fica esperando a gente postar algum videozinho do sino e tal, né? Isso vai, né? Vai propaganda, assim, né? Sim. Mas a gente tem os nossos rituais, a gente desenvolve os nossos corretores com treinamento, muito treinamento, né? E eu acho que uma das partes mais importantes, né? A gente incentiva muito, trazendo treinamentos, trazendo pessoas de fora nessas viagens que eu faço, né? Procurando relacionamento, network. Então a gente sempre traz para eles e isso faz com que a equipe se destaque, né? Das outras, né? Eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo conhecem, mas quem assistiu o episódio do seu Genésio Mendes, que vai ao ar agora no sábado, eu comentei muito sobre o livro do T. Harv Eker, Os Segredos da Mente Milionária. Porque o seu Genésio é a descrição da mente milionária. Total. Ele é top. Tem que assistir aquele episódio. É uma inspiração. Porque é um fight atrás do outro. Mas enfim. Ele é top. Eu sei que vocês conhecem esses segredos da mente milionária, porque teve um treinamento no ano passado, em 2023 ou 2024? Foi 23. 23. O meu esposo, Leonardo, foi fazer esse treinamento. Eu não pude ir porque eu tava com o bebezinho ainda. E ele me contou que encontrou vocês lá. A gente levou a equipe. Então, eu queria saber essa história, né? Para quem não sabe, esse treinamento dos segredos da mente milionária é uma semana intensiva, que eles chamam lá, mas são 3 dias. 3 dias. 3 dias de imersão. Quebrando crenças limitantes, mergulhando, se interpretando, motivando, inspirando a ter essa mente de crescimento, de desenvolvimento. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho, vocês levaram o time todo lá, por quê? E claro, a principal pergunta que eu quero saber individualmente, qual foi a chave que virou lá? Qual foi a grande lição que cada um de vocês trouxeram lá dessa imersão? Compartilha com a gente. Deixa a Deia falar um pouquinho, né? Como é que foi essa trajetória até levar os corretores lá, né? Tu quer contar até chegar lá? Como... Tá, então... Por que a gente levou eles lá? Sim, trimestralmente, a gente faz uma convenção de vendas para demonstrar todo o resultado que a equipe teve, que o time teve, né? E a gente sempre presenteia eles com algo. Só que esse algo a gente sempre tenta presentear com algo que vá... agregar. Que não seja dinheiro. Que não seja coisas materiais, mas que seja algo para o desenvolvimento de cada um. Olha, a grande... Foi aí que veio a ideia dos segredos da mente milionária. E, assim, tanto para mim quanto para todos da equipe, eu acho que a quebra das crenças que nos limitam foi assim, o que fez total diferença. Tu aprender a fazer a leitura. Fala pra gente da crença da tua pessoa. Eu quero saber detalhinho, não detalhinho. Teve várias. Que tu aprendeu. Teve várias, assim, tu saber
fazer uma análise, assim, da tua infância, do que tu passou na tua infância, aquilo ali te traz, assim, muitas viradas de chave e te fazem entender o porquê que hoje tu age daquela forma. E como tu consegue sair dessa roda, sabe? Dessa crença que te limita tanto. Eu acho que para mim, assim, foi esse grande aprendizado. Mas dá um exemplo claro disso. Porque, assim, as pessoas que estão escutando, elas não sabem, não entendem. Então, por exemplo, lá, o T. Harv, ele usa muito assim, aquilo que tu viu como teu padrão no teu pai, na tua mãe, é o teu modelo da forma como eles lidavam com o dinheiro. Sim. Né? Se tu vivia numa escassez, vai criar uma mentalidade de escassez. Exatamente. Às vezes tu cresce, tu até ganha um dinheiro, tu tem abundância, mas tu vive na mentalidade de escassez. Quem aqui não conhece alguém que é o rico pobre? Que é rico, mas vive uma vida miserável. Que só guarda e não usufrui. Exatamente. Né? Então, só para as pessoas entenderem. E daí... Não, exatamente isso. Esse foi um dos meus exemplos. O meu pai sempre teve um problema de saúde, da questão do pulmão. E aquilo ali sempre nos trouxe muita limitação financeira. A gente sempre cuidou muito dele e nós não tínhamos grande capacidade financeira, então a gente sempre passou muita dificuldade quanto a isso, né? E isso, para mim, até o ano passado, me trouxe essa escassez, sabe? De sempre querer ter aquela reservinha, né? Não vou dizer que não tenha que ter, né? Uma reserva até para a questão de segurança. Mas tu segurar demais também te limita o crescimento, né? Sim, de investir. Exatamente. Então, isso para mim foi uma virada de chave, assim, que eu vi, muito grande. Que André, depois disso, é o medo de dar um passo maior. Exatamente. Ela tinha isso assim... Eu já sou mais aventureiro, né? Já fica mais. Ele arrisca e eu seguro. Hoje já não, os dois já estão arriscando, então, sabe? Isso foi uma virada de chave muito boa para mim. No mercado imobiliário, o Leonardo tem estudado bastante sobre isso, ele me conta. Hoje em dia tem financiamento que tu faz para investir no imobiliário. Para alavancagem. Alavancagem, né? Se antigamente se falava financiamento, hoje se fala a palavra... Tem consórcio. Tem várias Qual foi a sua virada? Lá foi questão organização, né? Eu sou uma pessoa que não tenho medo mesmo de dar um passo, de arriscar, mas uma coisa que a André tem muito ela é muito organizada, e eu virei a chave da organização, assim, eu comecei a pensar melhor como me organizar, sabe, assim, então a parte principal foi essa, assim, né, porque ele fala muito de organização, né, lá no treinamento, e eu não tinha uma organização, né, como deveria ser, né, que até hoje a gente vem lutando para organizar, mas a André que dá uma... Aí vem a história de um complementar. Exatamente. Quer voar, outra quer puxar, organizar, bota para no chão. Vamos lá, mas tem que ter um voo organizado. Tá, me conta essas histórias dos livros. Eu sei que tem um livro aqui do mercado imobiliário, que tu fez um prefácio. Isso, né? Conta desse livro. Meu Imóvel, Meu Mundo, né? Esse livro aqui, onde eu tive a honra de fazer o prefácio, fui convidado pelo Marcos Araújo, que é o escritor, e tem a apresentação do Dr. Augusto Cury também nesse livro, né? Eu fiz o prefácio do livro. O Marcos Araújo é uma amizade antiga que a gente tem, né? Marcos Araújo é de Campinas. Olha. Nós conhecemos ele numa imersão. Procurando conhecimento, como a gente sempre falou, a gente sempre procura conhecimento. Curiosa, que tu conheceu ele. O Marcos Araújo, ele é um mestre estatístico do mercado imobiliário. Olha. Então, ele trabalha com números do mercado imobiliário, né? Pesquisas. Vai lançar um empreendimento, uma construtora vai lançar um empreendimento ou vai fazer um empreendimento, ele faz a pesquisa para aquela construtora, trazendo dados, que tipo de cliente que vai atender, quantas vendas vão ter. Exatamente. E o Marcos Araújo, eu conheci ele porque ele fez uma postagem no Instagram falando de Braço do Norte, de cidades pequenas com um potencial gigante, né? Então eu chamei, esse cara mandou um negócio aqui legal, percentual, Braço do Norte, repostei o negócio dele, chamei ele para conversar no Instagram e ali começou uma grande amizade. Olha só.
Às vezes a gente não tem coragem de mandar uma mensagem pra alguém que acha que não vai responder, então aí tu fez uma ponte. Eu pensei assim, vou mandar mensagem, ele não vai me responder, não é? Respondeu. Ele respondeu e ali a gente começou uma amizade muito bacana mesmo. E daí, dali pra frente, ele convidou a gente, né? Assim, juro, eu vou fazer uma imersão aqui para poucas pessoas. Vamos bater um papo sobre o mercado imobiliário e tal. Se não, tô dentro. Quando é que vai ser, tal, acertei os valores. Não, vamos aí, André, a gente foi. Ele fez uma imersão no meio do mato lá, de um lugar muito massa, né? Uma casa muito antiga, né? Casa, assim, tem uma história nessa casa lá. Ele fez uma imersão lá com algumas pessoas do mercado imobiliário, onde a gente conheceu pessoas do Brasil inteiro, sim, acho que 10 pessoas, né? Tinha Rio Grande do Sul, Bahia, tem de tudo quanto é lugar. Que até hoje a gente tem contato. Tem contato, tem amizade. E daí ali a gente conheceu o Marcos Araújo, a gente foi ao casamento dele, convidou, uma amizade, né? A gente vendeu um imóvel pra ele aqui em Termas do Gravatal. Olha, Vai ser a futura residência dele, Então, se tudo der certo. ele quer, porque assim, ele viu a qualidade de vida que tem aqui, né? É um cara que ele gosta disso, então ele investiu com a gente aqui. E o que o livro dele fala? O meu Imóvel no Mundo, ele fala dessas pesquisas que ele fez e ele prepara as pessoas para o que vem para o futuro, né? Então ele tem dados aqui até 2100. Nossa Senhora! Tudo que vai... Então, tudo em cima de estatística, né? Números reais, né? Uma das coisas, a tendência, né? Por exemplo, os pets, né? Hoje as famílias vão ter mais pets do que filhos, né? A questão de quantidade de filhos tá diminuindo, né? A quantidade de filhos. Sim. E isso também diminui o tamanho dos imóveis e as tendências. Tem muita coisa legal aqui. Legal. E daí ele fez o convite, eu participei, né? Em outubro do ano passado a gente lançou o livro, né? Ela já é a 6ª edição do livro, né? Depois eu vou assinar aqui pra ti. Olha, eu desejo. A 6ª edição. Um episódio que eu ganhei um livro de presente, hein? Tá virando pré-requisito pra mim, né? Eu gosto Trago um livro, né? Eu gosto. Eu acredito, tu falou que o Leonardo também tá estudando bastante o mercado imobiliário. Esse livro aqui vai dar muitos insights, assim, sobre o mercado, sobre investimento, né? Para direcionar isso, né? Sim. E esse aqui é um livro do Dr. Augusto Cury, né? Que eu sou fã. Mentes Saudáveis, Lares Felizes. Com o Marcos Araújo. Com o Marcos Araújo, né? Daí o Marcos Araújo é muito amigo já do Dr. Augusto Cury, né? São amigos antigos e tal. Através do Marcos Araújo eu tive a honra de conhecer o Dr. Augusto Cury e fazer negócio com eles. Que mentira. Mentes Saudáveis, Lares Felizes. Esse livro aqui, ele vem em cima de uma... o Marcos Araújo lançou um programa que a gente vende para as construtoras implantar... como é que eu vou te dizer? Uma forma de viver, né? Uma forma de viver diferente no empreendimento. Ele vai dar a cara do Dr. Augusto Cury no empreendimento, né? Olha. A gente fecha o negócio com a construtora, daí tem a assinatura do Dr. Augusto Cury, o Dr. Augusto Cury vem e faz uma palestra para os clientes daquela construtora, e o empreendimento ele é voltado para o bem-estar das famílias. Eu tava aqui imaginando, porque assim, o Augusto Cury tem muito essa filosofia do convívio, da exatamente. felicidade, das coisas vividas ali, né, da contemplação, do jardim. Exatamente. Eu tô imaginando que deve ser um empreendimento com muitas áreas de vivência. Exatamente. Por isso, Mentes Saudáveis, Lares Felizes, né? Então, eu venho com essa pegada. Por exemplo, uma escada do empreendimento. Ali naquela escada vai ter frases motivacionais. Né? Muito legal. A gente traz a cara do Dr. Augusto Cury para dentro do empreendimento, né? E eu faço parte disso, né? Aqui em Santa Catarina eu represento, né? A gente fez um negócio, então os empreendimentos a gente vende para as construtoras a ideia
e tem a parceria com o Marcos Araújo e o Dr. Augusto Cury. Tive a honra de participar de uma palestra nos bastidores, né, com o Dr. Augusto Cury, lá em Curitiba. A gente foi lançar um empreendimento lá. Foi assim, uma experiência, depois eu vou te mostrar os vídeos ali. Ele entrando no palco, Júnior, agora eu que vou entrar no palco, tu me grava aí. Então, assim, foi uma experiência bem legal. O teatro lá, lotado, fila de gente querendo falar com o Dr. Augusto Cury. E eu lá no camarim com ele, conversando antes da palestra, tomando um cafezinho. Ele muito gente boa, né? Tá, e tudo isso por causa de uma mensagem no Instagram. Exatamente. Aí gerou... É relacionamento. E aí tu foi lá, e aí se relacionou, Tem e aí negócio. a ponte pra fora. Então, assim, é importante frisar isso, porque às vezes as pessoas ficam ilhadas, sozinhas, reclamando que não tem oportunidades. Sim. É um exemplo de uma oportunidade que você criou. E como eu falei pra ti lá no início, não foi algo que... Não foi... Como é que foi natural. Foi natural, foi de uma forma natural. Eu não fiz amizade com o Marcos Araújo só por causa disso. Sim, sabe? até porque tu nem sabia que ia desdobrar. Foi uma coisa muito natural. Muito natural. Não foi aquela palavra que vocês falaram no início. Interesseiro? Eu não fui interesseiro. Eu queria servir, fazer uma amizade, e dali rolou vários negócios, né? Sim. Então... É isso que eu passo, né? A gente não ser interesseiro, primeiro serve e depois as consequências vêm, né? Consequências boas. Sim. E nessas histórias todas aí de servir, né? Vocês têm aí um propósito, porque dá pra ver que vocês amam o que vocês fazem, o que vocês escolheram. Na verdade, não foi muito vocês que escolheram, vocês foram escolhidos porque o Steve Jobs fala isso, né? Tem publicado isso na biografia dele. Ele sempre diz isso. Que dizia que se você olhar pra trás, você consegue ligar os pontos. E aí tudo faz sentido. Foi o que eu falei, né? Falou uma frase do Steve Jobs. Porque ele tem umas histórias assim que antes de ele fazer lá o primeiro computador do Mac, o Macintosh, quando ele estava na faculdade lá em Stanford, lá no Vale do Silício, ele tentava ocupar o tempo dele com algo para ele não ficar ocioso. E aí, uma vez, ele se inscreveu numa aula gratuita de caligrafia. E eles aprenderam várias formas de caligrafia. O que isso impactou? Quando ele fez o Macintosh, ele foi disruptivo, porque ele fez os diferentes tipos de letras. Então, assim, foi por ele ter feito aquele curso de caligrafia. E ele, quando fez, ele não tinha a menor intenção, ele nem sabia para que aquilo servia. Então, aí ele fala, né, quando ele olha para trás, ele consegue ligar os pontos, e tudo que ele fez um dia fez sentido, né? E aí, vocês falando isso, dá para ver também que vocês foram ligando os pontos e agora tudo faz sentido. E durante esses períodos todos que vocês têm empreendido, devem ter passado por algum momento difícil, de crise. Então, até 2000 a pandemia foi 2020, né? O mercado imobiliário, ele tava realmente difícil, né? Tava numa fase bem ruim, numa crise muito forte, assim, né? E ali as nossas dificuldades financeiras, né? Manter o escritório e tal. Então, a gente passou por isso, foi uma fase bem ruim, assim, né? A gente se desdobrava para fazer os negócios, fazer o negócio acontecer, né? Até chegar a pandemia, né? E depois da pandemia, o mercado, assim, estourou. O mercado imobiliário e deu um salto gigantesco, né? Mas até chegar essa trajetória ali, até chegar a 2020, onde que deu o estouro do mercado imobiliário, a gente passou muito trabalho referente à parte financeira, assim, né? Então, realmente, assim, diante da dificuldade, qual foi a mentalidade de vocês? Vocês estavam ali sempre persistindo naquilo ali, acreditando que uma hora ia sair daquela zona ruim. Não tinham desistido daquilo ali, não estavam achando que o desfecho não ia ser bom. Uma coisa que tu falou é desistir. Isso não existe no meu vocabulário, né? Eu sempre persisti porque um dia vai dar certo, né?
Desde que a gente esteja fazendo as coisas certas, corretas, não tem não tem outro caminho a não ser o sucesso, né? Sim. Então, nesse período de dificuldade financeira, a gente encarou assim, não, a gente tá no caminho certo, vamos encarar, vai dar boa, a gente tá fazendo o serviço, a gente tá fazendo o que é para ser feito, né? Com o que a gente tem, vamos dizer assim, e vai dar certo. Daí chegou a pandemia, né? Daí foi um outro susto, porque todo mundo em casa e daí já nós estávamos com essa dificuldade financeira. E daí como é que nós vamos vender? Como é que vamos fazer? Como é que vai acontecer as coisas? E eu comecei na internet, estudar, meu Deus, como é que fazer para atender pessoas online, isso, aquilo, porque as pessoas não estão saindo de casa. Como é que nós vamos vender, né? Vender imóvel online. Como é que vamos fazer isso? E daí entrou a parte do tráfego, o tráfego pago, né? Eu comecei a ler sobre aquilo ali, como é que tal, a questão de marketing, né? A gente conheceu o Guilherme, né? Ele tem a empresa dele que é a RG Marketing. Daí eu assim, naquele momento da pandemia, né? Como é que eu não podia sair, não podia atender uma pessoa, tal, e eu tinha os negócios em andamento, assim, mas eu tenho que ir aí, mas tem que falar pessoalmente, e nós trancados em casa, e eu assim, como é que eu vou passar a mensagem, como é que eu vou mostrar os imóveis agora para as pessoas, trancado em casa, né? Sim. E daí, então, entrou na nossa vida ali em 2020 a parte de tráfego pago, né? Nas redes sociais, no negócio, né? Ali eu conheci o Guilherme e ali também, daí deslanchou. Daí deu uma alavancada, a gente investiu em tráfego, a gente fez o curso com ele, né? Isso, Contratou ele. Foi algo assim que no início da pandemia, como houve a necessidade, possibilidade das famílias estarem juntas dentro do imóvel, também aflorou muito o negócio, né? Então, assim, foi ruim, houve um momento ali que foi muito ruim para nós, mas com essa dificuldade a gente criou muita oportunidade em cima disso, porque a gente enxergou a dificuldade que as famílias tinham, porque antes talvez morariam num apartamento pequeno, porque passavam um dia fora e tal, só que como a família é grande, eles precisaram de um imóvel maior, ou vice-versa, né? Então, a partir daí e dessa linkagem que a gente fez com o Guilherme, através do tráfego pago, foi o que para nós, assim, da dificuldade, deu bom, assim, pra gente. Melhorou muito, né? A questão da imobiliária. Sempre tem a turbulência e depois... E tem a calmaria, né? E a pandemia nos mostrou muitas coisas, né? Relacionadas ao marketing digital, né? Porque realmente foi, né? A solução para aquele momento, como é que eu vou chegar lá dentro da casa das pessoas, se não for através de uma rede social, do marketing bem feito, né? E então a vinda do Guilherme para o nosso... Hoje eu considero como ele faz parte do time, ele tem a empresa terceirizada, contratada da imobiliária, mas ali foi um grande salto que a gente fez para passar toda aquela turbulência. Começou a acontecer as vendas, os atendimentos, os videozinhos, né, da imobiliária ali. Os bastidores, dia a dia. E aí conquistou ainda mais o público. Foi. Assim, vendo esses detalhes que vocês contaram, um pouco dessa trajetória, para mim fica muito claro a capacidade que vocês têm de se conectar às pessoas, o preparo contínuo, estudar sempre e trazer as pessoas certas com as soluções que vocês precisam, né? Então, essa mentalidade de crescimento e resolutiva, buscando algo novo. Isso é importante a gente destacar aqui nesse fechamento do episódio, porque a ideia do Vivi e Aprendi é as pessoas trazerem as suas histórias, as lições que as suas histórias trazem, e trazer insights para as pessoas que estão escutando. Porque às vezes tem muita gente que está lá com a sua empresa, com o seu negócio, que não vai, que não cresce. E tem aquela frase máxima, eu já disse no episódio anterior, e aí é muito claro, né? Não existe empresa forte com líder fraco, não existe empresa fraca com líder forte. A empresa, o time, é a cara do seu ou dos seus líderes, né?
Então, todo esse desenvolvimento que vocês têm trazido, essas inovações, esse jeito de gerir o negócio, de liderar a equipe, de trazer desenvolvimento para a equipe, de comemorar, de fazer alinhamento, essa aproximação com a equipe, realmente é muito bacana, é muito legal acompanhar. Então, agora a gente está chegando na pergunta final. A pergunta final é assim, ó. É a gente passar uma régua na conta da vida de vocês. Então, agora vocês individualmente, tá? Fazendo, assim, um apanhado geral dessa trajetória que vocês passaram. Não sei se vocês concordam comigo, mas toda vida, toda história de alguém traz uma grande lição, assim, um resumo de uma grande lição. Nossa, aquela pessoa é o exemplo que fazer isso, aquilo dá certo. Se vocês fossem passar a régua e fechar a conta da vida de vocês e resumir numa frase essa grande lição, dizendo eu, Júnior, eu, Andréia, vivi o que vivi e aprendi que... Como vocês resumiriam isso? Essa grande lição. Eu vi com a camisa, né? Your choice changes your life. Não sou bom em inglês, né? Mas aqui quer dizer, suas escolhas mudam sua vida. Uhum. Então essa é uma frase que eu carrego comigo, né? A hora que tu falou, uma frase que te motiva, essa frase. Então, eu sempre escolhi estar do lado de boas pessoas, né? Eu sempre escolhi estar aprendendo, procurando conhecimento, e isso mudou a trajetória da minha vida. Então, as escolhas que eu fiz mudou a minha trajetória, né? Para chegar até hoje onde eu cheguei. Essa é a minha frase que eu carrego, e aonde eu passo, eu falo para as pessoas, e que isso é muito forte, né? Porque tem tudo é relacionado à escolha, né? A gente pode escolher ir pro lado errado e dar tudo errado. Mas isso é um senso de autorresponsabilidade, é saber que os seus resultados são resultado do que tu buscou pra ti, né? Às vezes as pessoas querem terceirizar a culpa. Eu não fiz isso porque aconteceu isso, aquilo, porque o fulano, porque não sei o que, eu não tô fazendo isso por causa disso, aquilo. Ou seja, não é, né? São as nossas escolhas, né? A forma como a gente faz. Muito bacana. E tu, Andréia? Caraca, Daniel, a pergunta forte. Todo mundo empaca nessa. Mas assim, diante dessas escolhas que a gente fez hoje, até hoje, né? Eu aprendi que o sucesso não é só a nossa parte de desenvolvimento pessoal, de conquistas pessoais. Mas sim o que a gente gera de impactos na vida do próximo. Hoje a gente tem como propósito servir, e eu me sinto muito feliz com a nossa função que a gente tem hoje no mercado imobiliário, impactar a vida das pessoas, né? Impactar a vida dos colaboradores que a gente tem em volta, desenvolver eles. Eu digo que eu sou uma líder exigente, porque se eu exijo, eu sei o potencial que o meu time tem, né? E quero bem para todos. Então, para mim, é isso. Sucesso que o próximo vai ter através da nossa ajuda, né? Então, é isso. Uau, legal. Forte. E, gente, as redes sociais de vocês, como as pessoas fazem para encontrar vocês? Então, o meu Instagram é @JuniorFernandes. É fácil de achar. Júnior Fernandes Imóveis, eu acho que tá assim, né? Sou bem acessível, né? Só chamar lá, a gente bater um papo. A gente tem... então... Não. Relacionamento total, né? A Andréia passa o meu Instagram também é Andréia Cardoso Imóveis. Consegue me achar por lá, tem todos os meus contatos. Pela Vipilar Imobiliária também conhecem, conseguem nos encontrar, né? Então somos bem acessíveis. A gente adora as pessoas que vão lá visitar. Fica o convite, né, Dani, pra você, Léo, ir lá tomar um cafezinho com a gente. Pode deixar. Obrigada pelo convite. A gente tá indo pra uma casa nova, como falou. Essa casa nova a gente tá chamando de um ponto de encontro que gera negócios. Então a gente tá fazendo algo bem diferente, disruptivo na região. Então eu acredito que é fácil aí falar com a gente. Legal. Então esse foi o episódio de número 30. Não esquece de nos seguir lá no Instagram, nas redes sociais, o @Vivi Aprendi Podcast, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau. Tchau.